Graça e paz, irmãos da igreja. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado por mais um dia de aula que você está acompanhando aqui. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Amados, nós vamos hoje tratar sobre métodos de interpretação de quando acontecerá a grande tribulação. No nosso meio, no meio cristão, há pelo menos três vertentes muito usadas, utilizadas, para compreender mais ou menos como esse tempo vai acontecer, né? Então eu dei uma passada rápida na aula passada, que foi a aula referente a Mateus capítulo 24, que nós ficamos em cima dessa aula e aprendemos bastante coisa, inclusive haverá um complemento dela, logo estarei postando para vocês, mas me foi orientado a demonstrar para vocês com mais cautela, com mais cuidado, esses três posicionamentos para que vocês compreendam de maneira mais clara, tá bom? Então eu vou me ater um pouquinho aqui para fazer essas comparações, essas visões, mas vale lembrar também, irmãos, que eu não me preocupo muito em defender nenhuma dessas três, justamente porque, simplesmente pelo fato de já existir três, e na verdade até mais, mostra que a igreja do Senhor ainda não consegue entrar num acordo referente a esses acontecimentos. Mas claro, vale muito a pena a gente estar aprendendo sobre eles. Mas, irmãos, qual que é o propósito do curso? Antes de mais nada, vale ressaltar que esse não é um curso de Apocalipse. Então nós não vamos ficar somente no livro de Apocalipse, compreendendo ele de capítulo a capítulo, ou simplesmente por grupos, né, de leituras. Mas nós vamos, na verdade, fazer um curso de escatologia, que vai abranger outros livros também. E o que eu mais quero, na verdade, no curso é trazer para você a ideia de que Cristo está voltando, que a igreja do Senhor tem que ficar preparada para o retorno do Cristo, né, do nosso Pai, independente da hora que ele for voltar. O intuito aqui é fazer com que você cresça e que você entenda melhor os tempos e que você entenda onde você está situado nesse tempo e que de alguma maneira você possa, o quanto antes, se preparar para essa vinda. Veja, se você soubesse que a pandemia ia acontecer em 2019, né, 2020, melhor dizer, eu acredito que você teria se preparado. Possivelmente você não teria feito dívidas, eu também não, nós não poderíamos, pensaríamos antes de entrar no financiamento de alguma coisa, né? E até mesmo teríamos prioridade na hora de gastar o nosso dinheiro. Bom, o que acontece? Nós não sabíamos que teria uma pandemia, mas o que nós sabemos na palavra de Deus é que o Senhor Jesus veio. E se sabemos, por que não nos prepararmos? Ok? Isso é algo que precisa estar no coração do crente. Deus já nos deixou algo escrito demonstrando: eis que eu veio, e eis que eu cedo venho. Então nós precisamos compreender esse tempo onde Cristo vem, para que possamos o quanto antes se prepararmos para a vinda do Senhor Jesus, tá bom? Então o meu intuito é que você aprenda bastante nesse curso e, claro, na medida do possível, tirar as dúvidas referente ao mesmo quando precisar, tá bom? Bom, antes de mais nada, é interessante a gente retomar, né, alguns pontos aqui, que foi justamente sobre essas três visões que a igreja tem sobre a grande tribulação. Então eu vou estar me atendo um pouco nelas aqui, discutindo com vocês. Mas vale lembrar, irmãos, que independente da que você creia, se você, a partir do estudo, poder ser influenciado por alguma delas, ou até mesmo continuar crendo na que você crê, não tem problema. Isso não te torna menos cristão, menos irmão em Cristo. Isso não tem nada a ver com as questões fundamentais da nossa fé, que é a salvação somente através de Cristo Jesus, né? Que vem pela fé mediante a graça, que é pela graça mediante a fé. E então, como não envolve esses assuntos, é importante que você compreenda que isso é apenas um estudo e que, volto a repetir, o que eu mais quero transmitir a vocês aqui é: Cristo vem, tá bom? Então, vamos lá. Primeira linha, bem conhecida aqui na América, né? Ela foi através de uma visão, ela é uma doutrina, ela é um estudo, é uma teologia relativamente nova no meio cristão. Ela tem cerca de mais ou menos uns 200 anos aí. Foi dada através de uma visão para uma pessoa. Depois eu vou me ater certinho ao nome dela, que eu não me recordo agora de cabeça. Mas ele entendeu na leitura da palavra, né, e na revelação dada, que a igreja ela não passa pela grande tribulação.
mas que a igreja do Senhor, ela vai subir antes, tá bom? Então o Senhor Jesus aqui, como esse símbolo em azul, ele vem, pega a sua igreja, arrebata ela, tá bom? E a igreja se encontra com o Senhor nos ares. E nessa grande tribulação, vai passar o quê? Vai passar as pessoas que não estavam salvas nesse primeiro período, né? Então, seriam duas vindas aqui, tá bem? Ela vai entender que vai existir essa vinda secreta. Essa vinda aqui é uma vinda secreta, tá? Como aqueles filmes que vocês já viram, as pessoas vão desaparecer, pá, do nada, assim, da Terra, né? E as pessoas não vão perceber. Então, Cristo vem aqui de maneira secreta e arrebata a sua igreja. E somente após a grande tribulação, citada em Daniel 9, em boa parte de Apocalipse também, e inclusive Mateus 24, na qual fizemos estudo, essa grande tribulação, todas as catástrofes, todas as coisas, o anticristo, tudo isso acontece aqui nesse período, e somente depois desse período, Jesus Cristo retorna com quem? Com a sua igreja, tá bom? Depois a gente vai ver alguns versículos aqui que defendem essa tese. Tá bom? E ele retorna aqui, depois que Jesus retorna com a sua igreja, após a grande tribulação, Satanás é preso, ok? Juntamente com o falso profeta. E após a prisão, Cristo inaugura o milênio dele, que é o reino milenar, de forma literal, acontecendo aqui na Terra. E depois desse reino, Satanás é solto. Há uma guerra aqui que vai acontecer, nós vamos falar dela um pouco mais para frente. Não se preocupe com termos agora, tá? A gente vai ter bastante tempo para isso, tá bem? E depois disso, o juízo final, que é aquele julgamento do trono branco que nós costumamos falar, né? Então, esse é a primeira linha de pensamento entre cristãos referente à tribulação. Então, o nome que é dado é pré-tribulação, ou seja, a igreja é arrebatada antes da tribulação. Então, eu entendo o pré como antes, ok? Antes da tribulação, tudo bem? A outra linha chamada mid-tribulação. A mid-tribulação, esse nome mid, dá-se a entender que é no meio dela, né? Referente a Daniel capítulo 9, nós compreendemos que haverá um pacto feito por uma semana significa lá 7 anos, período no qual as pessoas acreditam que esse tempo da grande tribulação vai durar, tá bem? Muitos acreditam que é literal, são realmente os 7 anos descritos, né? Em Daniel capítulo 9, se eu não me engano, no versículo 27, logo eu confirmo para vocês. E nesse período o anticristo vai estar reinando por esse tempo, um período pequeno de tempo. Então, alguns acreditam que isso é simbólico, tá? Essa questão de datas, períodos, são simbólicos e que, na verdade, não podem ser levados ao pé da letra, tá bom? Existem essas duas escolas aí, tá bem? No mid-tribulacionismo, Jesus ele vem no meio da grande tribulação. Então, os 3 anos e meio de paz, como descrito em Apocalipse também, e os 3 anos e meio de guerra, né? Então, nesse processo aqui, bem no meio, o Senhor Jesus vem e arrebata a sua igreja, tá bom? E fica com ela nos ares. E depois o processo é exatamente o mesmo. Cristo retorna com a sua igreja, inaugura o milênio e depois disso o juízo final, tá? A outra linha que nós conhecemos é a pós-tribulação, ou seja, depois da tribulação. Acreditam que Jesus ele vem depois da tribulação. Então, Cristo nasceu, morreu, né, ressuscitou, ascendeu aos céus. Houve o período da grande tribulação. Esse período da grande tribulação é desde quando Cristo ele já ascendeu aos céus, né? A igreja realmente tem sido perseguida desde aquela época, e a tendência dos tempos de Cristo até aqui é um aumento, né, grande, exponencial dessa perseguição, ao ponto de que depois que nós passarmos dessa tribulação, vamos dizer que existe aqui também um cortezinho contando que são 7 anos. Alguns acreditam que a grande tribulação já está acontecendo, outros que ela vai chegar aos 7 anos. E nesses 7 anos, de forma literal, nós vamos passar por todo esse processo, tá bom? Assim como a igreja sempre passou por todo o processo, né? Eles levam muito em consideração a própria história da igreja. A igreja ela não foi poupada de perseguições, mas ela foi assistida
e cuidada no meio da perseguição. É justamente sobre esse contexto também que eles se baseiam muito para defender essa tese, tá bem? Então, a grande tribulação acontece, a igreja sobe, depois da grande tribulação, o Senhor resgata a sua igreja e ele já retorna automaticamente para inaugurar, e ele vem os céus, né? A igreja sobe, os que estavam mortos também em Cristo ressuscitam aqui, tá bom? É a primeira ressurreição. A igreja vem e inaugura o milênio com Cristo Jesus e depois o julgamento do trono branco, que é aqueles que estavam mortos, que não estavam em Cristo, ressuscitam para o julgamento final. Bom, basicamente são essas 3 linhas, tá, que nós conhecemos aqui, e vamos agora falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, algumas características do pré-tribulacionismo, né? Para o pré-tribulacionismo, o primeiro evento escatológico é o arrebatamento da igreja, tá bom? Então, eles acreditam que o momento que a igreja começa a marcar aquele momento de grande tribulação justamente quando a igreja é arrebatada. Então, passa a contar os 7 anos a partir do momento que a igreja é arrebatada. Os textos que eles usam bastante, por exemplo, é a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 e 17. Porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eles acreditam que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então eles vão interpretar aqui o versículo 16 e o versículo 17, dando a entender que após a última trombeta, no caso aqui eles entendem que é a trombeta de Deus, né? Alguns até fazem separação em trombeta de Deus e a última trombeta, que no caso deles eles fazem, né? Então eles acreditam que quando essa trombeta tocar, o Senhor Jesus desce dos céus, ok? E a primeira coisa que acontece é que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Então, tem que entender comigo aqui. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Isso todas as 3 acreditam, tá bom? E eu também acredito, tá? Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, né? Nós não vamos anteceder eles vão ressuscitar primeiro. Depois que eles forem ressuscitar, nós, né, seremos arrebatados juntamente com ele e com o corpo transformado. Depois a gente vai estar vendo isso em 1 Coríntios capítulo 15, lá a partir do verso 50. Você vai ver que a igreja vai ter um corpo transformado também. E esse corpo juntamente, seremos juntamente com essa igreja que já morreu, que são os antepassados que morreram em Cristo, vão ser ressuscitados juntamente com a igreja que estiver viva, que enquanto eles ressuscitam, ela vai estar viva e ter um corpo agora transformado, e depois de ter um corpo transformado, juntamente com essa igreja aqui, ela o que? Arrebatado com eles, tá bem? Então todos, aqueles que estavam mortos em Cristo, e a igreja que estava viva aqui na terra, vão ter o corpo transformado e juntamente com essa igreja que ressuscitou, encontrar com o Senhor nas nuvens, tá bem? Para o encontro com o Senhor nos ares, e assim nós estaremos com o Senhor para sempre, tá bem? Então, isso é uma verdade, nós cremos também dessa maneira, porém eles acreditam que este evento escatológico, que é um evento em que todos os irmãos, né, em Cristo Jesus acreditam que vai acontecer exatamente assim, existe apenas uma divergência de quando isso vai acontecer. Alguns acreditam que vai ser antes da tribulação, como os nossos irmãos pré-tribulacionistas, tá bom? Então, esse evento aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16, onde a igreja é arrebatada juntamente com os mortos que ressuscitam, ele vai ser secreto, tá? O mundo não vai ver isso aqui. O mundo não vai ver as pessoas ressuscitando, tá bem? Não vai acontecer nada disso. Isso vai acontecer de uma maneira que eles não podem ver. E vai ser secreto. Eles não vão perceber, tá bom? E vai acontecer antes da grande tribulação, que terá a duração de 7 anos, tá? Daniel capítulo 9, versículo 27, como eu havia dito para vocês, né? Então, só para vocês entenderem, que é um versículo também que toda a igreja aqui, né? Independente da que você crê, também compreende que existem 7 anos, tá bom? Então, só para você compreender onde Daniel fala isso, se nós formos em Daniel, nós vamos ver justamente isso sendo escrito na visão das 70 semanas, tá bem? Então,
Ele fala aqui, ó, ele fará aliança com muitos. Quem? O anticristo, por uma semana. Uma semana, irmãos, ela significa ou dias ou anos, tá bom? Nós entendemos como anos, tá? Se referindo a anos. Então são 7 anos, claro, porque não foi em 7 dias. A maior prova disso é que essa semana não se cumpriu ainda, tá bem? Depois nós vamos ter uma explicação mais clara das 70 semanas de Daniel. Eu vou explicar para vocês direitinho para que vocês compreendam que essa semana aqui, que é a última semana, esses últimos 7 anos ainda não se cumpriram, tá bom? Então é esse período que nós vamos compreender depois melhor e entender por que ele está marcado para o tempo do fim, tá bem? Então esses 7 anos seria o tempo onde o reinado do anticristo seria estabelecido, tá bem? Então vamos lá? Vamos voltar para o texto, para a planilha, né? Para o slide. Então a vinda terá 2 etapas, né? A primeira é que Jesus virá o quê? Para a igreja, que é o que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E a segunda, que ele virá com a igreja. Então há o arrebatamento secreto, e depois para a igreja, ok? Somente a igreja vai entender e vai compreender. E depois do arrebatamento, ele volta com a igreja, tá bom? Para inaugurar o milênio, né? Então ele usa, uma das defesas, né, desse tipo de teologia, é que eles usam algumas analogias, né? Então o que são analogias? São comparações feitas, né, com alguns textos. Então eles vão levar o exemplo, a história de Enoque, né? Que Enoque andou com Deus e foi tomado para si. Então eles vão fazer sempre uma analogia com Enoque. Vão fazer uma analogia com Noé, né? Que todos que estavam na arca foram os que foram tomados pelo Senhor, guardados guardados o Senhor na arca. E todo o resto, né? Foi destruído, foi tomado, e somente Noé foi deixado com a sua família ali. Então eles vão fazer muita analogia e usar alguns textos, levando em consideração e fazendo um correlacionamento, uma correlação com o evento do arrebatamento, tá bom? Então, textos que eles usam para defender, João capítulo 14, versículo 3, né? Então, eles levam lá, usam o verbo receber ou levar, né? Que dá o sentido de raptar. Isso é verdade, né? Vamos lá ver o texto? Isso é muito importante. Então, João capítulo 14, versículo 3. Desculpa, irmãos, pela tosse, viu? João 14, 3. João 14, versículo 3. Então, enquanto aqui é Jesus dizendo aos discípulos, né, que ele vai preparar lugar, né, que ele é o caminho, que logo ele retorna, que ele vai preparar, né, até Filipe aparece e fala, Senhor, mostra-nos o Pai, e ele fala, ó, Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, né, como você não sabe, como você fala para me mostrar o Pai. Então, é nesse contexto aqui que o versículo se encontra. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Então, esse versículo receberei aqui, que é essa palavra paralambano, né, dá o sentido realmente de vir levar consigo, né, tomar para si, tá bem? Receber, né? Então, dá o sentido de que Cristo vai vir e vai tomar, tá bem? Os seus, vou receber para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, Jesus está querendo dizer que eu vou, né? Ó, nós até louvamos hoje na igreja Sírio, né? Olha que legal. Não se turbe o vosso coração. Esse louvor, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fora, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Né? Então Jesus está querendo dizer que vai preparar lugar e que vai tomá-los depois para levá-los para esse lugar. Bom, alguns irmãos pré-tribulacionistas vão usar esse versículo aqui para falar, tá vendo? Jesus vai tomar a sua igreja, ele vem, tem uma promessa de tomar a sua igreja. Bom, a verdade é que ninguém discorda disso, né? Todos nós acreditamos que o Senhor Jesus vem resgatar a sua igreja. Eu volto a repetir, o problema é quando, tá bem? Então ele vem restaurar a sua igreja assim, mas quando ele vem? Ele vem, alguns acreditam que é antes da tribulação, outros depois, tá bem? Outros no meio, tá? Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, né? Acreditam que somente os escolhidos verão Jesus. Então vamos ler lá, Atos 1, 9 a 11.
Por isso que eles dizem que o arrebatamento é secreto, né? Vai haver duas vindas. Uma para a igreja e uma depois, né? Para o povo de Israel que ficar aqui na terra também, que se converter. E todos aqueles que se converterem vão estar depois tendo uma segunda chance, tá bem? Nessa segunda vinda de Jesus. Então eles acreditam que somente os escolhidos vão ver Jesus. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Vamos lá? Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Dito essas coisas, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, vocês sabem que parte nós estamos falando aqui, é justamente sobre a ascensão de Jesus aos céus após ressuscitar, né, e ficar alguns meses com seus discípulos. Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que vocês o viste subir, né? Então, olha só que legal. Então, Jesus aparece aos seus discípulos e os discípulos veem Jesus indo aos céus. Realmente, não foi todo mundo que viu Jesus ascender e nem foi todo mundo daquela época que viu Jesus ressuscitar. Ao que parece, biblicamente, Jesus aparece realmente aos seus discípulos, tá? Então, realmente, Jesus ele aparece aqui na sua primeira ida aos céus, né? Depois de morrer e ressuscitar, aparecendo aos seus discípulos. Não lembra que eu falei que eles fazem muita analogia, né? Eles usam esse texto, ok, que é um texto voltado à ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, naquela época dos apóstolos, e eles usam esse texto tentando dar base para que Jesus faça da mesma maneira, tá bom? Que Jesus, ou seja, ele vai aparecer, vai nessa vinda, né, aparecer somente aos seus discípulos. Então é assim que eles acabam usando esse texto. Eu particularmente, irmãos, eu acho um pouco complicado pegar um texto, né, que está falando de um evento específico e atribuir a outro evento, tá bem? Embora os anjos digam naquele versículo que vocês vão ver da mesma maneira, tá bom. Todos nós acreditamos, independente da linha que você creia, que todos nós vamos ver Jesus voltar da mesma maneira que subiu. Isso não é uma característica do pré-tribulacionismo, é uma crença de todos os cristãos que creem. A questão, eu volto a repetir, é quando isso vai acontecer. Ele vem, né, para que todo olho veja ele, ou não, ou haverá uma vinda secreta, e depois que Jesus pegar a sua igreja, só depois disso todo olho verá, ou todo olho verá de uma vez por todas, né? Ele vai aparecer, já vem resgatar a sua igreja, já resolve tudo de uma vez só, tá bom? Então é essa discussão que existe aqui, tá bem? Outro texto que eles usam, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Jesus guarda a igreja da ira vindoura, tá bom? 1 Tessalonicenses 1, 10, vamos lá também para o texto, para não ficar nas minhas palavras. 1, 10, né? E para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, o que eles vão questionar aqui? Tá vendo? Jesus, ele vai livrar a gente da ira vindoura. A igreja não vai passar para a grande tribulação, porque a grande tribulação é só ira de Deus sendo derramada na terra. Como é que Deus vai derramar ira com a igreja aqui, né? Então, é justamente essa questão aqui que eles acabam sustentando e levando, né, ao pé da letra ali, falando, não, Jesus não vai, a gente não vai passar. Bom, deixa eu te falar. Esse é um versículo também interessante que eles fazem a defesa, tá bom? Não, eu só tô colocando contraponto aqui, mas não querendo mudar a mentalidade de cada um. Eu só quero que vocês compreendam de maneira clara os versículos, tá bem? Então, sim, a igreja do Senhor sempre foi guardada da ira, tá? Não existe ira sobre os filhos do Senhor. Só existe ira sobre os filhos da desobediência, tá bom? Então a igreja, você precisa ter essa concepção. Ira de Deus não se derrama sobre filhos de Deus, tá bom? E ira de Deus se derrama somente sobre aqueles a qual não estão em Cristo Jesus, tá bem? Então, nós temos que ter essa compreensão, mas não significa
que quando Deus não derrama a sua ira, que a igreja do Senhor não passa por tribulações. São coisas diferentes, tá, amados? Nós temos que compreender isso, muito importante. O maior exemplo disso é a pandemia. Dentre outros eventos, por exemplo, na época que Nero começou a perseguir a igreja, Vespasiano, né? General Tito invadiu lá Jerusalém, né? Também tinha cristão no meio, a igreja também acabou sendo perseguida, né? Domiciano, que matou milhares de cristãos, né? Então, assim, você vê um grupo de pessoas, né? Que atribuiu perseguição sobre a igreja. O que nós vamos dizer? Que isso é ira de Deus? Não. Isso é o que Jesus disse se cumprindo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, tá bem? Então, isso é muito importante de ser compreendido, para que nós não possamos, para que nós possamos distinguir a diferença, tá bom? De uma coisa para outra. Portanto, é possível a igreja passar a grande tribulação e ser guardada da ira de Deus, tá bem? Uma igreja guardada, mantida, firme e fiel na grande tribulação, mesmo sendo perseguida por Satanás, guardada por Deus, como Deus tem nos guardado até os dias de hoje. Um mundo jaz o maligno, amado. O mundo a qual você vive, você sabe que quem reina nesse mundo aqui, ainda por enquanto, né, é todo aquele que crê em Cristo já não está mais debaixo desse reinado. Mas sobre o mundo, sobre todo aquele que vive pelas coisas do mundo, quem reina é Satanás na vida dele, né? E o sistema é maligno, tá bom? E a igreja não foi retirada, a igreja está passando por esse processo até os dias de hoje, né? Já enfrentou mortes, já enfrentou muita perseguição, ainda tentado calar a igreja em vários países, vocês sabem disso, né? A igreja ainda continua continua sendo perseguida em muitos lugares por onde ela passa. Então, irmãos, precisamos compreender isso com clareza, tá? Não me parece que essa ira de Deus, ela não vai cair sobre a igreja de maneira alguma, nunca vai cair. Filhos do Senhor não passam pela ira de Deus, tá bom? Outro texto que eles usam, primeira Tessalonicenses, capítulo 5, 9 também, que, se eu não me engano, vai dar a mesma conotação. Vamos lá no 5, 9. Tosse, irmãos, desculpem. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante a Jesus Cristo. Veja bem. Então eles vão ler esse versículo e falar, tá vendo só? A igreja não passa pela tribulação, porque a ira do Senhor não está sobre a igreja, tá bom? Mas aqui o versículo, ele está querendo dizer outra coisa, né? O versículo aqui está mostrando que não existe mais ira sobre a vida de todo aquele que está salvo em Cristo Jesus, que alcançou salvação através da mediação de Jesus Cristo. Amém? Não significa que a igreja... Porque se isso fosse verdade, então não faria sentido, por exemplo, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, que estava sendo perseguido, e tantos outros irmãos que estavam precisando, né, de uma esperança para permanecer fé na pregação do evangelho, passar perseguição, passar problema, né? Porque, mas aí não é ira de Deus, não, mas é ira, porque é problema, perseguição é morte, né? Isso é ira. Então, não pode ser, né? Nós não podemos acreditar que tem a ver, que usar esses versículos, né? Defendendo qualquer tipo de coisa no que se refere à grande tribulação, né? Não faz muito sentido ainda aí, tá bom? Eu acho que faz mais sentido a gente levar em consideração os versículos aqui de João 14, 13, que fala que o Senhor pode resgatar a sua igreja, que o Senhor vai levar a sua igreja, tá bom? O Senhor vai preparar lugar, né? A qual o Senhor Jesus promete, né? Do que propriamente esses versículos aqui embaixo. Embora em João capítulo 14, versículo 3, essa mesma promessa que Jesus feita aos discípulos não isentou os discípulos de morrerem de maneira terrível no processo de vida. Veja, Jesus preparou lugar, mas os discípulos passaram por tribulações e perseguições. Lembre-se na morte do apóstolo Paulo. Lembre-se que o apóstolo Pedro também morreu. Alguns acreditam que foi, né? Crucificado também numa cruz de cabeça para baixo. Tiago foi degolado.
outros irmãos, né? Não é citado, mas acho que parece que só João sobrou. No finalzinho morreu de velhice, talvez, não se sabe ainda. Então, veja bem, a perseguição continuou no meio da igreja, tá bem? Então, e a promessa do Senhor permaneceu. Eu vou, mas vou preparar lugares, eu vou tomar vocês para mim, amém, né? O Senhor tomou mesmo. Mas a promessa não foi de uma pré-tribulação, tá bem? Outro versículo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 8, né? Esse é um versículo muito forte que eles acabam defendendo, tá bom? Então esse aqui vale a pena a gente ler com bastante calma. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, né? Que é a atuação já do anticristo, que já está operando em nossos dias, tá bom? E aguarda somente que seja afastado aquele que o agora o detém. Então, o que o versículo 7 está querendo dizer assim, ó? Olha, a atuação, o mistério da iniquidade, que é esse homem da iniquidade aqui, né? Esse espírito do anticristo, ou o homem do anticristo, a pessoa que vai vir para denotar todo o mal que está escrito na palavra de Deus e cumprir-se assim tudo aquilo que está escrito, ele já opera. Então, já está operando, né? Ele está destruindo o mundo, está mudando. Você já sabe, já olha para o mundo e você já entende como é que a coisa está feia, né? Então, veja, ele já está operando. Mas ele está aguardando. Aguardando o quê? Que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ao que parece, lendo o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu estou lendo só o versículo, mas é legal você pegar depois todo o contexto. Obviamente não vou ter tempo, mas você já tem a base aí para que você efetue o estudo. Existe alguém que está impedindo a atuação completa do anticristo e o cumprimento da palavra aqui na terra, tá? A questão, quem é isso aqui, né? Esse bendito Paulo podia ter colocado aqui, que ia ficar muito mais claro pra gente, mas essa bênção de Deus não colocou, né? Eles conversavam entre eles, eles já entendiam isso, mas na hora que Paulo escreve a carta, e nós temos que entender que o apóstolo Paulo está escrevendo a carta, sabendo que já teve essa conversa com eles, né? E acabou esquecendo que essa carta, né, ia estar chegando até a gente, coitado, mas nem imaginava. Ele coloca aqui que existe alguém que está detendo ele. Então, o que vai acontecer? Pro pré-tribulacionista, ele vai olhar esse versículo e falar assim, tá vendo? Quem está o detendo aqui é a igreja. Então, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não pode atuar com o seu reino de grande no meio da tribulação e reinar completamente, porque a igreja ainda está detendo ele. Né? Então, eles vão analisar os pré-tribulacionistas, os que acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação, de que enquanto a igreja estiver aqui, ele não vai ser revelado. Né? Então, quando aquele que a igreja, eu estou colocando aqui na maneira deles pensarem, for afastada, então será de fato revelado o iníquo, né? Aquele que desvia, o que desrespeita a lei, o malvado, o mal, né? Quando ele vir, ele vai ser revelado, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca. Então, quando o anticristo vir, Jesus resolve todo o problema. E o destruirá para manifestação da sua vinda. Olha só que coisa interessante aqui em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 15. Então você vê que Jesus, vamos levando em consideração que é a igreja que está segurando, então faria sentido o pré-tribulacionismo, porque a igreja não está deixando com que o reinado dele aconteça, né? Então, depois que a igreja for tirada da terra, que é o arrebatamento, aí começa a grande tribulação. E aí o iníquo é revelado. Sendo revelado, Jesus vem, mata com o sopro da sua boca, ele vence, né? Naquela guerra do Armagedon, vence o inimigo, o destrói, para que venha a sua vinda e Jesus passe a reinar completamente. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então ele vai vir, nesse tempo de reinado, ele vai fazer grandes maravilhas, grandes sinais para enganar muitos. E com todo engano de justiça aos que perecem,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, aqui, ó. Então, tá vendo? Ele tá falando, tá vendo? A igreja aqui foi tirada, né? Foi afastada. E agora vai ficar só o povo que não creu em Cristo Jesus. E por esse motivo, Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Ou seja, eles vão ser enganados e vão acreditar devido aos seus pecados, devido à sua escolha, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então aqui, para minha opinião, o versículo mais forte que pode defender o pré-tribulacionismo, mas é uma opinião minha, tá? Porque se a igreja for realmente que está não deixando o anticristo operar, então faz todo sentido aqui, porque aqui nós temos uma sequência de eventos, né? Que fica muito claro que se a igreja for removida, passa a acontecer e acontece exatamente como que nós lemos há pouco em Mateus capítulo 24. Bom, isso é como crê os pré-tribulacionistas, mas como creem outros quando leem esse versículo aqui, né? Eles vão crer diferente. Eles vão acreditar... Opa! Espera aí, irmãos, que agora bugou tudo aqui. É o meu teclado que não tá funcionando. Pronto. Então, o que eles vão acreditar? Que não é a igreja. Eles falam, não, peraí. Lá não tá, a palavra igreja não tá aparecendo lá. Tá aparecendo alguém que o detém. Então eles acreditam que não é a igreja. Outros vão acreditar que é o Espírito Santo que está o detendo, né? Então, o Espírito Santo está detendo. A atuação do Espírito Santo em nosso meio está detendo o abominável da desolação, né? Aqui, o homem é da iniquidade, né? E aí, se for o Espírito Santo, já muda tudo, né? Porque se for o Espírito Santo que está detendo e não a igreja... Então, a igreja continua passando pelos processos todos e depois desse processo todo, a conversa muda completamente, né? Porque é o Espírito Santo. Outros vão acreditar que é o quê? A igreja, outros Espíritos Santos. Eu não sei se tem alguma outra linha em cima desse versículo. Se tiver, eu não encontrei. Mas posso depois comentar com vocês. Então eles não vão acreditar que é isso. Então fala, quando Jesus vier, então eles vão acreditar, tipo assim, ó, tem alguém detendo, mas não é a igreja do Senhor. É a atuação do Espírito Santo. Só quando o Espírito Santo fala, dê a ordem, fala, agora acabou, o tempo cessou. Aí sim o anticristo se manifesta, né? O iníquo se manifesta. E quando ele se manifestar e começar a estabelecer o reino dele, depois do período de reinado dele, o Senhor Jesus vai lá e vai matar ele com o sopro da sua boca. Vai resolver todo o problema e todo o resto do contexto aqui passa a acontecer claramente como já dito a vocês, tá bem? Então, os pré-tribulacionistas vão defender esse versículo como se fosse a igreja, outros vão acreditar que é o Espírito Santo, tá bom? Beleza? Espero ter ajudado os irmãos aí. É bastante coisa, irmãos, tá? É bastante estudo. Tem outros versículos também aqui que eu não consegui colocar, né? Porque o texto ia ficar muito longo, tá bom? Eu tô querendo fazer no máximo um vídeo de 1 horinha aqui, tô tentando, vamos ver se vai dar tempo, tá? Então, o outro é o midi-tribulacionismo. Para o midi-tribulacionismo, a igreja, eu escrevi errado, tá, irmãos? Desculpa, passa pela grande tribulação, porém não por todos os eventos dela, sendo arrebatada antes. Então, o midi-tribulacionismo, ele vai entrar justamente o quê? A grande tribulação tá aqui, a igreja passa na metade do período, tá bom? Então ela acredita que são 7 anos também, onde a igreja vai ser retirada no meio dela, ou seja, 3 anos e meio. Nos 3 primeiros anos e meio, a igreja do Senhor é retirada, tá bom? A igreja verá o anticristo, nós acreditamos que a igreja vai ver o anticristo, e a apostasia dos últimos dias. Isso também é uma diferença muito importante. O pré-tribulacionismo acredita que a igreja não verá o anticristo, tá bom? Por quê? Porque eles vão usar aquele texto que acabei de falar para vocês também aqui, ó, né? Que a igreja está resistindo e quando ela for retirada, aí ele começa a agir. Então ela não vai ver o anticristo, ela não vai participar disso daqui. Já o midi-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo acredita que a igreja vai ver o anticristo sim, tá bom? E aí, então, eles vão ver o anticristo reinando por esse breve período de 3 anos e meio. E depois desse reinado de 3 anos e meio, alguns acreditam que seja literal, outros não, também. Ela vai ser retirada, vai ser arrebatada, como nós já lemos em diversos versículos aqui, né? Então, ela vai ver o anticristo e a apostasia dos últimos dias, tá? Alguns textos que eles usam, que é um texto muito bom também, Daniel capítulo 7, 25. Vamos lá, né? Vamos ler um pouco sobre esse momento aqui na grande tribulação. Lembra que Daniel fala muito, Daniel é um livro muito escatológico em alguns momentos, tá?
Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, ele fala aqui, ó. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Vamos ler aqui do versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que serão levantados daquele mesmo reino. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente do primeiro e arrebatará as 3. Aqui depois a gente vai entrar quando a gente conversar um pouco sobre Daniel, tá? Não se preocupe com isso agora. Ele fala que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Então eles vão levar em consideração, tá vendo aqui, ó? São os santos. Quem que são os santos, irmãos? Então, isso é uma questão também muito divergente entre o pré-tribulacionismo e o mid e pós-tribulacionismo. Para o pré, alguns, nem todos, mas alguns acreditam que os santos são a igreja e são Israel, né? Não, os santos nós acreditamos que são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que foram justificados, santificados, tá bom? Então ele vai magoar os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, ou seja, a igreja vai ser entregue para ser perseguida por ele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá bom? Né? Então olha aqui, então a igreja vai ser atribuída, vai ser entregue a ele, e ele vai ser entregue para ele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, alguns vão acreditar aqui que são justamente os 3 anos e meio do período da grande tribulação, tá bom? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim, né? Então aqui você vai ver dando continuidade em todo o processo aqui de perseguição. Então eles vão levar em consideração esse versículo, tá bem? E acredito que os santos vão ser entregues na mão deles por esse período de 3 anos e meio, tá bom? Mas só por esse período de tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Então acredito também em Mateus 24:8 que vai ser o início das dores. Então a igreja vai estar passando pelo início das dores, só até aí. Então a igreja vai ver o processo, o início das dores, mas na hora da grande tribulação Jesus vem e resgata a sua igreja, né? Mateus 24:8. Vamos lá também para o texto. Eu não devia ter tomado água gelada. Né? Então, ele fala aqui, ó, o princípio das dores. Né? Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Né? Nós já lemos certamente, ouvidos falar da guerra e rumores de guerras. Não, porque é necessário assim que acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é só o princípio das dores. Então, eles acreditam, né, que até o versículo 8, a igreja passa aqui. Depois, então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, eles acreditam que boa parte aqui a igreja não passa. Embora Jesus está dizendo no versículo 9 aqui que eles mesmos seriam atribulados e perseguidos e morreriam, né? Enfim. Eu acredito que boa parte da tribulação já está até acontecendo, né? Mas algumas coisas vão ficar pro fim, tá bem? Lembre-se do texto que nós vemos em Mateus 24. Pós-tribulacionismo, já apresentei um pouquinho para vocês. Deixa eu trocar aqui de tela para não atrapalhar. Haverá um arrebatamento para eles. Haverá um arrebatamento que ocorre no final da grande tribulação. É apenas uma vinda, tá bom? Assim como no mid também, é somente uma vinda, tá? Opa! O pós-tribulacionismo é somente uma vinda, assim como no mid. A ira de Satanás é dirigida aos santos. A ira de Deus é derramada sobre o anticristo e o seu reino ímpio. E Deus irá proteger o seu povo dessa punição. Então a ira de Deus não cai sobre o povo, tá bom? Leva-se em consideração todas as grandes provações que a igreja vem passando no decorrer da história, né? Então, se vamos levar por esse contexto de perseguição, a igreja, né, já tem passado bastante coisa aí já, tá bom? E eles vão acreditar que a igreja vai continuar passando, levando em consideração tudo que já aconteceu. Alguns versículos que eles deixam claro, e talvez seja por isso que eu me apego um pouco mais no pós ou no mid, tá? Eu sempre fico entre essas duas assim, mas não quer dizer que eu tô certo, também não significa que eu não possa mudar com o tempo, tá? Eu não preciso fechar completamente nelas. Mas lendo Mateus 24, né?
e Marcos 13, Lucas também, ao que me parece, a igreja está passando por um período de grande perseguição, tá bom? De grande tribulação. Até parece, porque é um texto muito claro, né? Mateus 24, 21 a 29, fala que é depois daqueles eventos, tá bom? Jesus vai vir. Então vamos lá, Mateus 24, 21 a 29. Nós já lemos ele, mas eu acho que vale a pena a gente retornar. Mateus 24, 21 a 29, né? Então, olha só, né? Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca tem visto, e nem jamais, ou seja, essa aqui vai ser a última, vai ser a grande, a maior. Então, não é tribulações que nós já passamos. Ao que parece, do versículo 21 para frente, tá falando de um tempo de fim, de um último momento, né? Ao ponto que se Deus não tivesse abreviado, ninguém se salvaria, né? Então, como assim ninguém se salvaria? É porque vai ter salvação na grande tribulação. Alguns acreditam que o Espírito Santo de Deus vai ser tirado, a igreja vai ser tirada, não vai ter mais salvação. Como não vai ter? Se aqui tá falando que a perseguição tá sobre a igreja e Deus abreviou o tempo por amor a ela para que as pessoas fossem salvas. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, ou seja, tem uma igreja ali, tá bom? E Deus está abreviando o tempo porque tem uma igreja, tá bom? Então, aí ele continua. Lembrando que ele está falando aqui, ó, do dia da grande tribulação. Então ele continua. Então, se alguém vos disser, eis-vos aqui o Cristo, ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, né? Para enganar, se possível, o próprio eleito, ou seja, a igreja do Senhor. Quem é eleito? Só a igreja, irmãos. É a igreja do Senhor. Pode ser judeu, muçulmano, japonês, inglês, espanhol. Pode ser tudo. Se tiver filisteu vivo e crê em Jesus Cristo, até ele é salvo. É claro que não tem, né? Vede que eu tenho pedido a vocês, porquanto se vocês disserem, eis que está no deserto, não saia. Ou no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, né? Alguns acreditam que esse sentido aqui, né? Tá dando sentido de escala. Deus vai aparecer a todo momento, a todo lugar. Vai ser rápida, vai ser para todo mundo. Não que a vinda do Senhor vai ser rápida e vai tomar o povo rápido. Não. A vinda do Senhor vai ser mostrada a nível global, tá bom? A causa vai ser tão grande que o versículo 28 ele faz uma metáfora aqui, uma metáfora, faz uma explicação aqui que onde estiver um cadáver, ali se ajuntarão também os abutres, né? Então, ou seja, onde tiver morte, vai estar lá os abutres que ele não comeu, ou seja, vai ser um período de muita perseguição. Bom, veja que do versículo 21, ele fala de uma grande tribulação. E depois que ele cita tudo isso daqui, ó, e só depois que ele cita tudo isso daqui, ele vem dizendo, ó, logo em seguida da tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes serão abalados. Então, e só depois desses eventos, irmãos, eu vou repetir, só depois desses eventos aparecerá o sinal no céu, todos os povos, né, olha aqui, ó, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, tá bem? Então você vai ver aqui é justamente o que? O Senhor Jesus retornando depois desses acontecimentos. Claro que o pré-tribulacionismo, ele vai acreditar que isso é verdade sim, mas que isso faz parte da segunda vinda do Filho do Homem, na qual Jesus volta com a sua igreja, tá bem? Então depois desses acontecimentos aqui, mas lembra que você leu aqui? Parece que tem uma igreja aqui no meio, né? Não parece que... existe, está falando de um povo escolhido. Os pré-tribulacionistas vão acreditar que esse povo escolhido é o povo que se converter durante a grande tribulação, né? Não sei. Pode ser que sim. Eu não consigo enxergar isso no texto, mas pode ser que sim, tá? Eles acreditam que não, a igreja vai ser retomada, mas como vai ter chance aqui na Terra ainda, as pessoas vão ter que se converter, né? Vão ter que se converter. E quando elas se converterem, vai ter alguns escolhidos, eles ainda vão ser salvos, tá bom? Então, é isso que eles estão dizendo aqui no texto. Não, a pós-tribulacionista que nós estamos lendo, não. Acredita que a igreja está passando por esse período de tribulação e que depois Jesus vem após todos os acontecimentos. Ufa! Tá bom, irmãos. Acredito que, né, tenha ficado claro. Vocês podem ver que tem bastante assunto aqui ainda depois para a gente tratar, né? Só o primeiro pedaço está pronto. Acabou. É isso.
Irmãos, eu espero que tenha ficado claro, né? Vale ressaltar que, como eu disse, são apenas linhas teológicas, não dá para ter certeza completamente de tudo, tá bom? Eu preciso ser muito humilde aqui para dizer que eu não detenho toda a verdade, né? Eu apresentei para vocês da melhor maneira possível as 3 linhas e mediante aos versículos e ao que eu penso um pouco mais, tá bom? Mediante aos versículos que nós acabamos de ler, tá bem? Então fica mais claro a gente entender olhando o contexto geral aí e compreendendo, né? Eu me baseio muito, amados, por tudo que a igreja já tem passado, tá? Por todo o processo e visto como Deus tem atuado no meio da igreja, né? Não nos poupando das tribulações, mas nos ajudando no meio delas, tá? Desde o começo da igreja do Senhor sempre foi assim. Então eu quero te preparar, irmãos, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, para que no final, né? Que se o Senhor não, que se o Senhor vir depois da grande tribulação, amém. Que Ele nos dê capacitação e eu tenho certeza que Ele dará para que, se tivermos vivos até lá, suportarmos toda essa dificuldade. Bom, se Ele vier antes, tomara, irmãos, tomara, porque a gente não precisa nem passar pelo processo. Mas eu prefiro crer nisso, né? Se preparando, tá bom? Não ser negligente, aguardando, né? Uma vinda do Senhor secreta, simplesmente porque me parece mais cômoda. Não, eu quero que você estude ela, quero que você tire suas dúvidas, traga pra gente conversar com muito carinho, com muita educação, com muito amor, para que a gente possa pensar da melhor maneira possível. Amém? É assim, irmãos, vai ser lá na playlist da igreja. Eu vou tentar soltar a playlist da igreja aqui, só pra você entender o que eu tô querendo fazer. Eu já deixei uma aula salva lá, né? Que foi a aula sobre Mateus 24, na qual terá um complemento. Então eu vou colocar essa aula como primeira, tá bom? Porque como eu tô apresentando aqui melhor as linhas, né? Então vai ter aqui uma linha, uma guia, ó. Deixa eu deixar para você aqui do ladinho, ó. Que bonito. Então aqui, que bonitinho. Então aqui tá o canal da Igreja Casa Forte, eu digitei no YouTube Casa Forte ICF, tá bom? Coloca o ICF para ficar mais fácil para achar. Vai ter aqui uma lista completa de escatologia, tá bom? A aula 1 eu coloquei Mateus aqui, mas eu vou trocar. Eu vou deixar Mateus como aula 2 ou aula 3, tá? E eu vou colocar essa aula aqui como primeiro, para você entender melhor as linhas. E depois você lê comigo o texto de Mateus. Então eu vou organizar. Então, possivelmente, até a segunda-feira, nós estamos no dia 12, domingo. Estou aqui pós-culto, gravando para vocês. Nós vamos ter mais uma aula, explicando mais alguns assuntos, e vai estar todas as aulas em ordem aqui, aula 1, aula 2, aula 3, para que você não se perca, tá bom, irmãos? Então é muito importante para mim que você participe desse processo e que você entenda melhor aí os assuntos a qual for transmitido para vocês, tá? Espero poder estar ajudando. Deus possa ter abençoado a vida de vocês. E dúvidas, por favor, nos procurem para conversar. Tem áudio, tem WhatsApp, tem tudo que vocês imaginam aí para conversar com a gente, tá bom? Vocês já sabem. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.